Aqui em Jó, capítulo 18, versículos 5, 6 e 7, diz assim: Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. É forte, né? É muito forte esses 3 versículos. E agora, eu vou meditar aqui junto com vocês, é rapidinho, gente, com vocês sobre esses 3 versículos. O que eu entendi desses 3 versículos. E por que esses versículos são tão fortes? E eu resolvi frisar neles aqui. Porque eles falam sobre a fragilidade da confiança dos ímpios. Ou seja, aqueles que vivem afastado de Deus. Esses são os ímpios. E por que a luz dos ímpios se apaga? Gente, a luz, aqui quando a Bíblia se refere à luz, a luz representa alegria, vida, direção. E quando uma pessoa ela se afasta de Deus, é inevitável, gente. Essa luz, ela simplesmente se apaga. Entendem isso? Porque, gente, não existe a verdadeira claridade se você estiver longe de Deus. Se você não estiver nem isso aqui próximo a Ele. Não existe clareza na sua vida. Não existe clareza alguma. Isso eu falo por experiência própria de vida. A faísca do lar não resplandece. Vamos lá. O nosso lar, gente, deve ser um lugar de paz e segurança. Mas se não houver Deus no nosso lar, como nós vamos ter paz? Como nós vamos ter luz dentro da nossa casa? Hein? Se você não tiver o mínimo de proximidade com Deus, não tem como você ter paz. Então a nossa casa é o quê? É o nosso lugar de refúgio, né? Por exemplo, quando você tá na rua, você tá doido para chegar em casa, né? É o seu lugar de refúgio. Pois é, mas se a gente não tiver Deus ali, aquele lugar se torna trevas. Não adianta. Entendeu, gente? A reflexão do que esse versículo traz pra gente. O próprio conselho o derruba. Vamos mais fundo agora. O ímpio, gente. Lembrando que ímpio é a pessoa que não tem Deus. O ímpio, ele é enganado pela sua própria sabedoria. Por quê? Porque ele só busca orientação em si mesmo. E a gente não deve jamais fazer isso. Nós devemos buscar orientação sempre em Deus. Sempre. Sempre em Deus. Hoje em dia, por exemplo, tudo que eu vou fazer, eu peço orientação a Deus. E normalmente sempre Deus dá uma orientação. Sempre dá certo. Então, gente, isso que quer dizer que o ímpio, ele é enganado pela sua própria sabedoria. Tu acha que é esperto demais, mas não é. Não é. Porque o único que pode nos direcionar em alguma coisa nesse mundo é Deus. Não tem outra pessoa, não tem outro Deus, não tem outra coisa, entendeu? É somente Ele. E a reflexão final disso tudo, gente, é o quê? Fica bem clara, né? Quem caminha com Deus tem luz que nunca se apaga, porque somente Ele é a verdadeira luz para os nossos passos. Se eu não me engano, calma aí, deixa eu conferir aqui para eu não falar besteira. Eu acredito que isso tem um versículo que fala exatamente isso. Eu acho que é lá em Salmos. Só um minuto, deixa eu procurar aqui, gente, alguns segundos. É isso mesmo, ó. Quem caminha com Deus tem luz que nunca se apaga, porque Ele é a verdadeira lâmpada para os nossos pés. Salmos 119, 105. Mas quem se apoia apenas na própria força acaba sendo vencido pelas próprias escolhas. Então eu não preciso nem falar mais nada, né? E que fique de reflexão para vocês, gente. Que fique de reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho aqui, essa reflexão. Assim como me faz muito bem ler a Bíblia e refletir, eu quero estar compartilhando isso aqui com vocês todos os dias que der para eu gravar e postar aqui, eu vou estar fazendo isso, vou estar trazendo a palavra para vocês.